Maria, qual é a sua opinião com respeito ao rosário? É tão importante. O rosário ajuda a curar as feridas e é também uma grande fonte de paz, em especial para aquelas famílias que rezam juntas. Satanás odeia o rosário principalmente por esta razão. O seguinte ocorreu em 16 de dezembro de 1964. Em seguida vai dar-se conta do porquê me lembro até da data exata. Esse dia cheguei a casa muito cansada, mas vi que tinha uma grande quantidade de cartas. Me propus revisá-las rapidamente e responder somente as duas mais urgentes. Escolhi duas e me dei conta de que o que se necessitava em ambos lares era um rosário em família, e assim desapareceria a angústia que experimentavam. Então me sentei e saquei a pasta onde guardo papéis e envelopes. Coloquei aqui no centro da mesa e abri e extraí duas folhas e dois envelopes. Como de costume, comecei a escrever o endereço nos envelopes antes de escrever as cartas. Repentinamente escutei um assovio agudo e vi a Satanás parado aqui à minha direita. Era um homem moreno e atrativo, de 30 anos, que me lançava olhares de ódio e raiva. O ignorei e continuei escrevendo os endereços nos envelopes. Logo, senti cheiro a queimado, que me surpreendeu. Olhei dentro da pasta e pela janela. Nada. Logo pensei, hoje não acendi nada, até agora. Deve ser a casa dos vizinhos. Porém, quando olhei novamente para a direita, Satanás havia tomado as duas folhas de papel. As havia arrastado até a borda da mesa e tinha sua mão sobre elas. Havia uma zona negra, completamente queimada, sobre a folha na qual havia apoiado sua mão. E esse era o cheiro que havia sentido. Em nome de Jesus, lhe ordenei que se retirasse, e assim o fez rapidamente. Terminei as duas cartas e, ao princípio, pensei em descartar as folhas queimadas. Porém, como apenas a face de cima de ambas as folhas estava danificada, enquanto que a de baixo apenas se encontrava levemente escura, pensei então que seria melhor se as mostrasse ao pároco. Me agradeceu que não as houvesse descartado, porque queria que as estudasse um laboratório de física em Innsbruck. Na sua opinião, era fisicamente impossível que se queimasse apenas um lado sem queimar-se também a outra. Enviou as folhas ao laboratório, perguntando se ali poderiam fazer o mesmo. Passados 3 meses, o laboratório as devolveu, dizendo que era impossível e que estava equivocado, que a segunda folha não podia haver estado debaixo da queimada. Porém, não, eu não estava equivocada. O original se perdeu quando se queimou a minha casa, mas havia tirado uma foto das folhas queimadas. A foto a fiz quando a segunda folha de papel, que estava debaixo, já se havia rasgado. Em resumo, assim odeia Satanás ao rosário. Maria, que lhe diria às pessoas às quais o rosário lhes parece chato e inútil por causa das repetições? A humildade pressupõe que falemos apenas do que experimentamos. Quem afirma isso é quem não rezou o rosário. A meditação dos mistérios, a meditação da vida de Jesus, nos brinda tanta paz e alegria que Satanás enlouquece. Maria fez muitas promessas àqueles que rezam o rosário, e o fez por meio de Santo Domingo. Conheço uma mulher que comprou um rosário novo, a uns 100 metros da igreja, a qual se dirigia a rezar com um grupo numeroso de peregrinos. Quando se ajoelhou no banco, o buscou em seu bolso e notou que apenas restava um punhado de contas soltas e muitos pedacinhos de arame. O diabo havia soltado tudo para que não rezasse o rosário. Satanás odeia a paz e odeia a cura. E o rosário é extremamente curativo e uma arma muito poderosa contra ele. Maria, alguma vez se lhe apareceu alguma alma do purgatório pedindo-lhe que rezasse um rosário com ela ou ele? Sim, isso sucede. Lembro de uma vez, foi nos anos 50, quando viajava em trem desde Bludenz. Era um desses dias nos quais haviam muitos viajantes. Assim que escolhi, como faço habitualmente, o último vagão do trem. Subi e logo encontrei um compartimento no qual viajava somente uma mulher. Me sentei ao seu lado. Ainda não me havia acomodado quando tirou um rosário do seu bolso e disse: Bom, aqui é alguém que rezará o rosário comigo. O primeiro que pensei foi: se faz o mesmo com todo o que entra,
não me estranha que esteja sentada aqui sozinha. Porém, claro que estava muito feliz de rezar com ela, o rosário, e no tempo que durou, não entrou ninguém no compartimento. Quando terminamos, disse: Graças a Deus, e desapareceu no mesmo instante. Me encontrei totalmente sozinha no compartimento, enquanto que numerosas pessoas davam voltas pelo corredor. Apenas nesse momento foi quando tive o pressentimento de que tive o pressentimento de que se havia tratado de uma alma do purgatório. Maria, que são os sacramentais? São importantes para nós e para as almas do purgatório? Sim, são muito importantes e deveríamos usá-los sempre que podamos. As almas amam todos os sacramentais, entre os que se incluem a água benta, o azeite, o sal, as medalhas, as velas e outros objetos. Posso contar uma história magnífica e muito interessante sobre este tema. Sei de uma mulher que lhe prometeu às almas do purgatório acender uma vela benta por elas todos os sábados. Um sábado, seu marido lhe disse: Deixe de fazer isso, não tem sentido. É ridículo, os mortos estão muito felizes. Não creio que necessitem que acendamos uma vela, e não me interessa o que lhes haja prometido. Com certeza a mulher se entristeceu, porque queria cumprir sua promessa, ainda que não quisesse desobedecer o seu esposo. Então pensou: muito bem. A porei na estufa, e ali não haverá. Colocou a vela na estufa e fechou a pequena porta que, por certo, tinha uma janelinha também pequena. Saiu então de casa e em pouco tempo chegou seu marido. Quando estava a ponto de tirar algo, se deu conta com surpresa de que na estufa havia uma luz. Assim que, estranhando, abriu a porta e olhou dentro. Para seu grande assombro, e empalidecendo totalmente, não apenas viu a vela ardendo, senão 6 pares de mãos juntas, em atitude orante, ao redor. Fechou a porta e esperou a que regressasse sua mulher. Quando chegou, lhe disse: Por que colocou a vela dentro da estufa? Deveria colocá-la aqui na mesa. Maria, gostam também de algum tipo de música em particular? Sim, gostam da música sacra. E de forma especial o som dos sinos que convocam os seus familiares à igreja. Assim que nos pode surpreender que alguns laicistas protestem dizendo que os sinos são uma invasão à sua privacidade. Satanás tem outro ponto mais ao seu favor. Se as sociedades estão tão espiritualmente mortas como para não reacionar ante estes ataques. Maria, como pode ajudar-nos, a nós e as almas do purgatório, a água benta? Deveríamos ter água benta à mão em todos os lares. Deveríamos usá-la com frequência, em caso de que algo nos perturbe, ou se cometeu um grande pecado. Deveríamos rosear o lugar com água benta. É uma proteção poderosa contra Satanás. As almas do purgatório pedem que haja água benta em todas as tumbas e se congreguem e nos ajudam em qualquer lugar onde se utilize com frequência. Também, para discernir se uma atividade é demoníaca ou não, a água benta responderá rapidamente à pergunta por nós. Os demônios escapam dela e volte à paz quando se utiliza. Existem, ademais, estudos na atualidade que provam que a água benta é também uma proteção contra as radiações perigosas. Maria, de que outra forma pode algo bendito por um sacerdote ajudar-nos a proteger-nos em nossa vida diária? Os sacerdotes deveriam voltar a abençoar mais e mais. Abençoar os lares, as colheitas, os automóveis e todas as empresas. Não seria má ideia abençoar todo o sal que se utiliza no inverno para manter as ruas livres do gelo. Desta forma, se reduziria notavelmente o número de acidentes e seria beneficioso para todos.